seja um dia de adoração, que seja um dia de comunhão com Ele. Eu peço que você se levante, porque nós vamos agora nos entregar em adoração ao Senhor. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve e adore o nome do Senhor. É para isso que você está aqui nessa manhã, e eu oro a Deus e peço a Ele para que você cante como nunca cantou, para que você fale com Ele como não fala há bastante tempo, e para que seja um dia de fato, de transformação para todos nós aqui nessa manhã. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Eu quero cantar sobre isso com você agora. Sempre, amém. Para sempre, amém. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o
Um momento de oração pode ou deve conter alguns elementos que são importantes para a nossa comunhão com Deus. Nós podemos, na oração, reconhecer a grandeza de Deus, adorá-lo, reconhecer a sua soberania, reconhecer as suas obras de criação, a sua obra de redenção. Nós podemos, na oração, interceder por pessoas que precisam, podemos agradecer, pedir, nós podemos confessar os nossos pecados, mas um elemento que eu gostaria de destacar na oração aqui é o momento de entrega. Para isso eu vou dividir com vocês uma história que eu li essa semana, de uma mulher muito simples, com um ar bem sofrido, que entra no mercado. Ela se dirige ao dono do mercado e logo faz o seu pedido: eu estou precisando de alimento, eu tenho 7 filhos em casa, meu marido doente, sem poder trabalhar, por favor me ajuda, me dê algum alimento. Aquele senhor já ignorou o pedido dela, falou: olha, sai daqui, toda hora vem gente pedir comida aqui, eu estou aqui para fazer o meu negócio, dá licença. Mas aquela mulher lembrou da necessidade da sua família e insistiu no pedido: eu preciso de alguma coisa, por favor, eu volto para lhe pagar, eu quero lhe pagar, eu não posso pagar agora, mas eu vou voltar para lhe pagar. Mesmo assim ela foi ignorada. Um outro cliente, vendo a cena, se aproximou e quis interceder: olha, eu posso garantir que se ela não voltar para pagar, eu me responsabilizo pela compra dela. Mas o senhor ignorou também. Mas ele foi meio sarcástico ao fazer uma proposta: eu vou fazer uma proposta para você, você tem aí a sua lista de compras que você precisa? Ela falou: eu tenho. Então pega a sua lista aí e dá aqui para mim, eu vou colocar a sua lista nessa balança, e o quanto de peso tiver a sua lista é o que eu vou te dar de material, de equipamento, de comida, de alimento. Você vai levar o tanto a sua lista pesar na minha balança. Aquela moça ficou sem entender um pouco, mas pegou a sua lista. Antes de entregar o moço, escreveu alguma coisa na lista, colocou a lista na balança e, para surpresa de todos, a balança pendeu como se tivesse uma pedra daquele lado. Ninguém entendeu nada, mas o dono do mercado, honrando a sua palavra, começou a colocar alimentos do outro lado da balança, e a balança não se movia, seguia pendendo para o lado da lista. Depois de algum tempo ele falou: não acredito, tem algum truque, essa mulher me enganou, fez alguma coisa contra mim. Ela foi olhar a lista, e na lista não tinha uma lista de alimentos, tinha uma oração. Ela escreveu assim: querido Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades, eu me entrego em tuas mãos agora, faça o que o Senhor puder por mim. E a partir dali ela saiu do mercado carregada de alimentos, para a surpresa de todos. Nosso Deus é um Deus de milagre a partir do momento que nós nos entregamos a Ele. Eu queria que vocês falassem comigo um verso bem conhecido que está lá em Salmo capítulo 37, verso 5. Você conhece e diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Queria convidar você para esse momento de entrega, que quem puder se ajoelhe, vamos juntos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai de amor, nós te louvamos e te exaltamos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, por tua obra redentora, salvadora, criadora. Nós reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas, Senhor, em especial queremos aqui hoje entregar-nos a ti. Aqui estão vários indivíduos, famílias, mas em especial uma comunidade, Senhor, a comunidade da Nova Semente, que nesse momento se entrega em tuas mãos, para ouvir a tua voz, para receber a tua paz, para ser pleno, cheio do teu Espírito Santo. Senhor, toma-nos nesse momento, que ao cantarmos, ao louvarmos, ao ouvirmos aqui a tua palavra, através do pastor Ricardo hoje, que o seu poder preencha o nosso coração, que a tua paz inunde o nosso coração, Senhor. Nós precisamos de ti. E por isso, mais uma vez, nós nos entregamos em tuas mãos, certos do teu amor, certos do teu perdão e da tua graça. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém.
Você já parou para pensar que você não tem nada? E que você só cuida de coisas? Você já parou para pensar que a vida não é sua? Você cuida da vida que Deus te deu? Você já parou para pensar que você não tem um carro, uma casa, um trabalho? Que você não tem nada? Quando a gente pensa assim, muda a perspectiva da vida, né? Eu não tenho nada, eu cuido das coisas. Então do que eu cuido? Eu cuido da função que eu exerço, ou seja, o meu trabalho. Eu cuido da minha família. Eu cuido do meu carro. Isso muda a nossa perspectiva sobre aquilo que a gente tem e sobre a nossa função aqui no planeta Terra. Quando a gente vai para a Bíblia, existem alguns textos que dizem, Êxodo 19, verso 5 diz: porque minha é toda a terra. Deuteronômio 10, 14, ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Jó 41, 11 diz assim: tudo que há debaixo dos céus me pertencem. Então, no fim das contas, quando a gente olha para a palavra, a gente não tem nada mesmo. Não é porque eu acho que a gente não tem nada. É porque as coisas são de Deus e a gente cuida delas. O momento do dízimo, o momento das ofertas, é um momento onde a gente simboliza que a gente não tem nada mesmo. E que a gente cuida do bem que a gente tem. Simples assim. Nesse momento, os diáconos vão passar as salvas. Então você poderá contribuir. E se você quiser contribuir também através da internet, vai aparecer aí na tela o QR Code com as informações e com um e-mail. O e-mail é para onde você deve enviar o comprovante da sua participação nesse momento de adoração. E se você quiser participar para a construção da nova igreja, você coloca o final 48. Então você, exemplo, X valor, 48 centavos. Esse 48 centavos significa e vai ser entendido que você está doando diretamente para a construção da nova sede. Então, com os diáconos, nos próximos momentos. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Em uma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Vai enquanto
e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui na sua casa, oferecendo e registrando e demonstrando ao seu poder e ao seu amor um pouquinho do nosso reconhecimento do que a gente cuida, do que o Senhor nos deu para cuidar. Se a gente se perceber relapso, tenha misericórdia de nós, nos perdoe. Eu acredito e falo em nome de todos aqui que todos querem cuidar da melhor forma do que o Senhor deu para cada um. Em nome de Jesus, amém. Esse é um sábado especial por muitas razões. E uma que eu estou muito feliz, e especialmente, acho que você vai ficar também, é que hoje é o primeiro sábado que o nosso coral vai cantar aqui na igreja. Você pode aplaudir enquanto esse coral está entrando? É o coral da Nova Semente, é o Nova Semente Coral, e a gente está feliz e grato a Deus pelo tanto que Ele tem feito através de nós, em tudo que acontece, desde os ensaios e tudo que foi preparado até aqui. Essas pessoas que vocês estão vendo entrar aqui, eu orei a Deus pedindo um coral de 75 pessoas. Falei: Senhor, eu sonho com um coral para essa igreja e que ele comece com 75 pessoas. Foi um sonho ousado, eu orei ao Senhor, a gente juntou uma direção e oramos e nos dedicamos para que isso acontecesse. E Deus nos deu um coral de 90 vozes, mas não são 90 pessoas. Deus me deu um coral de 90 pessoas que agora são a minha família, e eu agradeço a Ele por isso, porque Deus tem feito muitas coisas. E hoje a gente separou um repertório muito especial para cantar, não para você, mas para cantar junto com você para o Senhor. E eu quero te convidar a fazer parte da adoração, porque a Nova Semente, ela é uma igreja que tem uma característica muito bonita e especial e que jamais pode se perder. Essa é uma igreja que adora o Senhor com tudo que tem. A gente canta de verdade. Quando eu ouço as gravações, quando eu ouço o áudio, quando eu vejo os vídeos, eu escuto o ministério de louvor, eu escuto a banda, mas eu escuto você adorando. E é isso que faz sentido, é isso que dá sentido a esse ministério. Então eu peço que você se levante. E o desafio é: algumas das canções que nós vamos cantar, provavelmente você não conheça, vai ter letra sendo projetada. E eu peço que você se empenhe em aprender, que você cante junto. Nós vamos escutar, mas vamos cantar junto com esse coral nessa manhã. E as 3 músicas que nós vamos cantar hoje, elas falam sobre céu. E falar de céu é uma coisa que enche o meu coração, porque esse é o motivo do meu levantar todos os dias. Se a gente tem força para levantar, para enfrentar o nosso trabalho, as adversidades da vida, aqueles desafios que nos são impostos, é porque nós temos uma herança prometida pelo Senhor. Ele vem e virá, e eu quero cantar sobre isso com você, com essa canção toda especial. Canta minha alma. Vamos lá, coral. Que amor tão grande
amigo e protetor, que me leva à verdade. Ele traz luz aos nossos corações. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha o que era e há de vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu Amém. Louvado seja Deus. A gente vai para casa, esse lugar que é prometido. E eu quero cantar mais uma vez agora, imaginando como será esse lar. E eu quero cantar disso junto com você. Essa canção fala sobre um lugar que é além do Rio Azul. Além do Rio Azul a gente vai ter um lugar para morar, para viver. Mansões de ouro, lago de cristal. Cante sobre isso. de ouro e de cristais.
do céu, ela não é completa se a gente não dizer que há um lugar nesse céu, nessa mesa, nesse banquete para você preparado. A gente muitas vezes se envergonha por aquilo que somos e fazemos, né? Já dizia Paulo no livro de Romanos que o mal que eu quero fazer esse eu faço, e o bem que eu tento, tantas vezes eu não consigo. E isso faz com que o céu pareça um lugar distante, inalcançável, porque quando a gente pensa na perfeição desse lugar, e eu penso em quem eu sou, eu não acho lugar lá. Parece que não foi feito para mim, porque eu sou um imperfeito. Mas na cruz de Cristo nós somos santificados, e nós não vamos para lá pelos nossos atos, por quem nós somos, mas por quem Ele é, e louvado seja Deus por isso. E a gente vai cantar agora que há lugar na mesa preparado para mim e para você. E eu quero que você cante sobre isso também junto com a gente. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar. Um escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a sua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. e quando eu pensei
Estou te esperando, aqui é o teu lugar. Essa é uma mensagem do céu endereçada para você. Venha. Venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Querido Deus, assentados à tua mesa, nos reunimos entre irmãos, todos pecadores, é verdade, todos carecidos da glória e da graça de Cristo Jesus. Todos nós, Senhor, necessitando de perdão, de direção, necessitando de santificação, e é por isso que, reunidos em comunidade nesta manhã, nós abrimos o nosso coração a Ti e pedimos ao Senhor que nos aceite também em Tua mesa, Senhor. Que possamos participar desse momento de comunhão que existe quando um grupo de pecadores convertidos a Cristo vivenciam. Que esse momento de comunhão seja sempre real em nossa vida. Que nunca nos falte a certeza da Tua graça e a certeza de que, não importa o quão pecadores sejamos, o Senhor sempre terá um lugar à mesa para todos nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque todos são aceitos por Ti, são resgatados e restaurados pelo Senhor. E é com essa convicção que queremos abrir a Tua palavra nesse momento, na confiança de que o Senhor vai nos iluminar com Teu Santo Espírito e nós vamos compreender a Tua vontade para a nossa vida hoje. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Esta é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, e nós vivemos diariamente em busca de uma experiência real e transformadora com Deus. Louvado seja Deus pela tua vida e porque você está aqui hoje conosco. Hoje nós vamos continuar os estudos que estamos fazendo na nossa série, que se chama Guerra e Cruz. Nesta série nós estamos conversando e desenvolvendo algumas reflexões em cima do tema do início do grande conflito entre o bem e o mal. E esse grande conflito entre o bem e o mal, conflito esse no qual todos nós estamos inseridos, começou no céu, na rebelião de um dos anjos, chamado Lúcifer, ou é um nome que nós costumamos dar a ele. Nós já tivemos 2 sermões que conversaram um pouquinho sobre isso, mas hoje nós precisamos entrar num outro texto da Bíblia que é fundamental na compreensão do grande conflito. Só que não é um texto fácil, então eu preciso que você me dê toda a sua atenção e a sua concentração para a compreensão desse texto, que por vezes é um texto que fugimos por ter uma série de simbolismos que precisam de bastante estudo para ser entendido. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Este capítulo é o cerne, é o centro do livro do Apocalipse. Alguns teólogos o chamam de dobradiça do livro. É onde há uma mudança de perspectiva. Até então, o livro estava trabalhando com muitas perspectivas históricas, e a partir de então, ele começa a trabalhar, o livro é trabalhado em perspectivas proféticas, futuras, escatológicas. Leia comigo, portanto, o capítulo, por gentileza. No verso 1 começa dizendo assim, capítulo 12 de Apocalipse. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz.
Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e as coroas e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouviu uma voz forte que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que de dia e de noite acusava diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e sobre o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado luz a um menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como a de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. E ali será ela sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, a serpente, com uma torrente de água que fez sair da sua boca, tentou afogar a mulher, mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu contra a mulher e passou a lutar contra o remanescente dos seus filhos, todos os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Texto diferente, né? O Apocalipse é um livro de simbolismos. Não é impossível de ser compreendido. Pelo contrário, ele é muito acessível. Só que tem uma chave de interpretação para o livro do Apocalipse e de seus símbolos. Chama-se Antigo Testamento, especialmente os livros proféticos. E sendo mais específico ainda, o livro do profeta Daniel. Os tipos de símbolos que existem no livro do Apocalipse, eles já apareceram na Bíblia. Já apareceram especialmente no livro do profeta Daniel. Portanto, para o primeiro leitor do livro do Apocalipse, não foi uma surpresa o livro. Eles precisavam apenas buscar na memória os ensinamentos que eles já tinham do Antigo Testamento. E a interpretação ficava evidente. Isto é uma verdade ainda hoje. É uma pena que talvez não tenhamos dedicado tanto tempo quanto necessário para o estudo deste livro, que é o 5º evangelho da Bíblia. Porque de acordo com o verso 1 do capítulo 1 do Apocalipse, este livro é a revelação de Jesus Cristo. E a palavra revelação é a tradução do termo apocalipse em grego. Apocalipse significa retirar o véu, revelação. Então, se esse livro é uma revelação de Jesus, ele nada mais é do que o 5º evangelho da Bíblia. Ele está revelando a pessoa de Jesus. Mas tem um detalhe importante. No verso 1 ainda, do capítulo 1 de Apocalipse, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para simbolizar ao seu servo João e relatar fielmente tudo o que haveria de vir. E aqui nós temos claramente a metodologia utilizada por Deus através de João para nos apresentar os eventos futuros. A palavra simbolizar.
Portanto, nós partimos do pressuposto de que o livro do Apocalipse irá nos simbolizar as informações. As informações chegarão, mas sempre através de símbolos. Sempre através de símbolos. E, portanto, para compreendermos corretamente o livro, precisamos partir do pressuposto de que estamos de frente a símbolos e que esses símbolos são comuns e compreensíveis ao leitor que conhece a literatura judaica, a literatura do Antigo Testamento. Daniel, os profetas clássicos, as simbologias dos santuários são imprescindíveis, para a compreensão correta do último livro que está na Bíblia nesse momento. Elas são a chave de interpretação. Então, é a partir do Antigo Testamento que nós vamos juntos hoje tentar escrutinar algumas partes desse capítulo da Bíblia. Só que, como vocês viram, são muitas informações, não dá para fazer tudo hoje. Então hoje é parte 1, semana que vem é parte 2 e você precisa assistir o sermão da semana que vem também. No verso 1 do capítulo 12 do Apocalipse, a Bíblia diz que foi visto no céu um grande sinal, um grande símbolo, dando a ideia de que tudo que será falado a partir de então é simbólico. E o grande símbolo que foi visto foi uma mulher. E a mulher, no Antigo Testamento, é um símbolo do povo de Deus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias usam a mulher como metáfora para o povo de Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz a mesma coisa, usando a figura feminina como uma metáfora da igreja de Deus e de uma relação de amor que existe entre Jesus e a igreja. Portanto, ao falarmos de mulher, a partir de então no capítulo, estamos nos lembrando que essa mulher é uma representação do povo de Deus. A descrição da mulher é a seguinte: ela estava vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A última vez na Bíblia que o sol, a lua e 12 estrelas estiveram juntos foi no sonho de José, que está no livro do Gênesis. Lá no sonho de José, José viu a si e os seus irmãos como estrelas, seu pai e sua mãe como a lua e o sol e a lua, e as outras estrelas, que eram as 12 tribos de Israel, se prostravam frente a ele. Portanto, é possível que essa alusão ao sol, à lua e às estrelas seja uma referência ao povo de Israel, uma representação do seu povo. Acontece que sobre a cabeça da mulher estava uma coroa com 12 estrelas. E a palavra para a coroa aqui é a palavra Stéfanos. E essa coroa era aquela coroa conquistada nos Jogos Olímpicos. Sabe aquela coroa de ervas especiais que o atleta conquistava nos Jogos Olímpicos, especialmente antigamente, não é? Essa era a coroa dos vitoriosos. A mesma coroa que já apareceu no livro do Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, falando da coroa da vida para todos aqueles que são fiéis a Jesus e que vencessem. Portanto, as estrelas que podem simbolizar o Antigo Testamento, referindo-se às 12 tribos, ou quem sabe ao Novo Testamento, referindo-se aos 12 apóstolos, elas estão numa vitória, ou na coroa de vitória, simbolizando que o povo de Deus venceu. O povo de Deus venceu. O verso 2 inicia dizendo que essa mulher, que é o povo de Deus, gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Estava na iminência da chegada de outro alguém. E o povo de Deus gritava com essa agonia. Mais uma vez, essa é uma metáfora comum ao Antigo Testamento. Jeremias, Isaías e Miqueias usam como uma referência ao povo de Deus em seus momentos de sofrimento a figura de uma mulher grávida pronta a dar à luz e vivenciando aqueles momentos de tensão. O profeta Isaías, no capítulo 26, versos 16 e 18, diz assim: Senhor, e aqui é o povo dizendo, né? Senhor, em angústia te buscamos, oramos sob o peso da sua disciplina, como uma mulher grávida que se contorce e grita de dor quando dá à luz. Assim estávamos em tua presença, Senhor. Nós também nos contorcemos de dor intensa. Esse é apenas um trecho
de uma das profecias de Isaías, mas mostrando que o povo de Deus já se identificou também com essa mulher prestes a dar à luz. Só que nós temos um detalhe interessante nesse verso. A palavra agonia que aparece nesse verso, ela aparece numa forma incomum. Essa palavra grega para agonia não é usada nos escritos gregos clássicos e nem no Novo Testamento como uma referência a gestantes. Essa palavra agonia sempre que é utilizada é em referência à perseguição. A pessoas que estão sendo perseguidas por poderes opressores, sejam eles humanos ou espirituais, como os demônios, por exemplo. Nesse sentido, a mulher que está agonizante no ato de dar à luz, ela está agonizante por causa de perseguição. Nascerá alguém desta mulher, mas ela está agonizante por conta da perseguição. Isso quer dizer que ao pensarmos simbologicamente, essa mulher que representa o povo de Deus está em iminência da chegada de alguém muito importante, mas ela está sendo perseguida. O texto continua. E no verso 3, nós temos a nossa atenção mudada de foco. Se até então olhávamos e víamos uma mulher como um símbolo, agora olhamos para um outro símbolo, para um outro sinal no céu. E esse segundo sinal não é tão belo. Esse segundo sinal é de um grande dragão vermelho. No Antigo Testamento, o grande Leviatã, ou o grande dragão, aparece várias vezes. Mas sempre que aparece é em referência àqueles que oprimiam o povo de Deus. No capítulo 12 de Apocalipse já se explica quem é esse dragão. No verso 9, que diz que esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Por isso, esse dragão que aqui aparece não é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás, nesse momento de ir contra o povo de Deus. E como ele vai contra o povo de Deus? Através de alguns itens que na simbologia são importantes. Na descrição que você tem aí no verso 3, esse dragão tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. As cabeças, nesse tipo de profecia, de acordo com Apocalipse 17, verso 9 a 11, simbolizam reinos opressores. Os 10 chifres significam um poder político, de acordo com Apocalipse 17, verso 12. E esses chifres são similares àqueles 10 chifres que já apareceram no capítulo 7 de Daniel, que de acordo com o anjo que deu a visão a Daniel, significavam reinos, poderes políticos na terra. As 7 coroas na cabeça, dessa vez são diferentes da coroa que a mulher tinha. A coroa que a mulher tinha era uma coroa de vitória, era o Stéfanos. Dessa vez, a coroa que aqui aparece é a diadema, a outra palavra grega para coroa. Só que diadema não é uma coroa de vitória, é uma coroa política, que é dado para os reis de pai para filho. Portanto, a referência aqui não é a uma vitória do dragão, pelo contrário, é uma referência a um poder político que atuava junto ao dragão. Portanto, o dragão, que é um ser espiritual, está atuando junto com poderes políticos, no ato de tentar fazer oposição a Jesus e atacar o povo de Deus. No verso 4, nós temos a descrição de que o dragão com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou para a terra. A palavra cauda, em Isaías 9, verso 15, é apresentada como sendo uma referência à mentira e ao engano. O profeta diz: o ancião e o homem de respeito são cabeça, mas o profeta que ensina mentira e engano é a cauda. Com sua cauda, com sua mentira, com seu engano, o dragão, Satanás, arrastou consigo a 1/3 parte, 1/3 das estrelas do céu. Acontece que em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, estrela é símbolo de anjos. E por isso, quando nós lemos esse texto, fica claro que o dragão arrastou consigo, através do seu engano e das suas mentiras, 1/3 dos anjos do céu. E os trouxe junto consigo.
Talvez isso nos lembre ou explique o que em Daniel 8:10 estava querendo dizer quando o dragão se engrandece e alcança os exércitos do céu e lança por terra alguns desses exércitos das estrelas do céu e as pisa com os pés, dando a ideia então que o dragão, através do seu engano, usurpa de Deus uma parte de sua criação, 1/3 dos anjos celestes. Essa aqui é a história de Lúcifer, que nós vimos nos 2 capítulos, nos 2 textos que já lemos, Ezequiel 28 e Isaías 14. Aquele que na multiplicação do seu comércio, e aqui comércio no sentido de vender suas ideias, suas ideologias, ele engana, e então seu coração se enche de violência, e ele peca, e ele que era querubim da guarda, é profanado fora do monte de Deus e expulso do céu, junto com esses outros anjos. O verso continua e diz que quando a mulher estava prestes a dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. Já que esse dragão é a antiga serpente, nós somos levados a um verso da Bíblia que é importantíssimo. Gênesis 3:15. Quando Deus diz à serpente assim, olha, colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que o dragão está fazendo então? Perseguindo o povo de Deus, de frente do povo de Deus, esperando o momento em que o filho do povo de Deus nascesse, o Messias nascesse, para tentar devorar a criança. O que o dragão está fazendo? Ele está tentando vencer a batalha, porque a profecia dizia que ele só conseguiria ferir o calcanhar de Jesus, mas ele está pensando, eu acho que eu já posso destruir tudo e ganhar a batalha contra Jesus. Acontece que ele estava pronto para tentar devorar a criança tão logo ela nascesse. E se você se lembra pela descrição dos evangelhos, tão logo Jesus nasceu, Herodes, um dos reinos que ficou sob o domínio do diabo, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos na região da Galileia, na região de Belém. Então, lá está o dragão tentando vencer a batalha, ferir de morte o filho que nasceria da mulher, mas Deus não permitiu. Pelo contrário, ele só conseguiu ferir o calcanhar, porque tão logo Jesus ressuscitou, ele vence o dragão definitivamente e pisa em sua cabeça. Verso 5, diz que a mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. Essa expressão, governar com cetro de ferro, é uma expressão muito conhecida pelo povo de Israel. Porque o Salmo 2, versos 7 e 9, era uma música que era cantada no dia da coroação do rei israelita. Toda vez que um rei era coroado, a canção era cantada. E o trecho dessa canção, que está registrado no Salmo 2, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, você é meu filho, e hoje te gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as regerá com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Então percebam, toda vez que um rei israelita era coroado, ele era chamado de filho de Deus. A partir de agora ele era tratado como um filho de Deus. É por isso que Jesus usa para si a expressão filho de Deus, porque ele está se identificando como o rei da linhagem de Davi, que viria reinar eternamente, o rei prometido. O fato é que aqui no Apocalipse, a mulher, o povo de Deus, daria à luz, e quem nasceria seria esse rei da linhagem de Davi que foi prometido, o Messias. Só que Satanás não conseguiu deter Jesus. Ele tentou de todas as formas, e ele usou até a morte de cruz para tentar detê-lo. Mas ao 3º dia, Jesus ressuscitou. E não passado muito tempo, Jesus sobe ao céu. E o livro do Apocalipse diz que, apesar de ali estar o dragão tentando devorar a criança, tão logo a criança nascesse, no verso 5, diz que a criança foi arrebatada para junto de Deus e de seu trono. Quando aconteceu isso? Aconteceu no dia de Pentecostes. Como eu sei disso? O apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, ele está pregando,
E ele diz que Deus, verso 32, ressuscitou este Jesus. E disto nós todos somos testemunhas. Jesus ressuscitou. E ele continua, verso 33. Este Jesus foi exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Então, tão logo Jesus sobe ao céu e é exaltado à direita de Deus, ele é entronizado como rei da linhagem de Davi prometido, ele derrama o Espírito Santo sobre sua igreja. E você pode ver toda essa descrição de como foi a coroação de Jesus através das simbologias de Apocalipse 4 e 5, quando o Cordeiro está sentado no trono e envia o seu Espírito à terra. Em Atos 7, Estevão tem uma visão, e na visão de Estevão, perto da sua morte, ele diz que estava vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, entronizado à direita de Deus. É nesse contexto da entronização de Cristo que o povo de Deus começa a passar por um momento muito difícil. Então logo a igreja começa o seu ministério, o que vem a afetar a igreja? Perseguição. E no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 6, a Bíblia diz que a mulher fugiu para o deserto. Se a mulher representa o povo de Deus, nós temos aqui uma referência direta ao Êxodo, quando o povo de Deus que estava sendo oprimido pelo Egito, foge para o deserto onde Deus cuida de seu povo. Deus o protege. E a Bíblia diz no verso 6 que Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. E aqui nós chegamos numa das partes mais importantes da nossa reflexão de hoje. 1260 dias. Esta é uma profecia de tempo. Ela é uma profecia de tempo importantíssima no texto bíblico. Ela aparece ao todo 7 vezes na Bíblia. 2 vezes no livro do profeta Daniel e as outras 5 vezes no livro do Apocalipse. O que são esses 1260 dias de perseguição que o povo de Deus passou? Vamos tentar relembrar rapidamente cada uma dessas aparições, dessa expressão. A primeira vez acontece em Daniel 7. O contexto é Deus revelando a história do mundo até o fim, através de 4 animais, que de acordo com o próprio Daniel, eram representações de 4 grandes poderes políticos que haveriam sobre o mundo até o tempo do fim. Babilônia, os medo-persas, os gregos e por fim os romanos. Nesse 4º reino, que é representado por um animal terrível e espantoso, Roma, surgiriam 10 reinos. E na história nós identificamos os 10 reinos bárbaros que foram responsáveis pela queda de Roma como império. E em relação a esses 10 reinos bárbaros que eram representados por 10 chifres na cabeça desse animal, de acordo com Daniel, um chifre pequeno nasceria e derrubaria 3. E esse chifre pequeno, ele teria o poder de Roma, mas também teria poderes religiosos, porque ele atacaria questões religiosas, como por exemplo o santuário de Deus. Portanto, esse poder é um poder político e religioso ao mesmo tempo. É uma junção, uma amalgamação de 2 coisas que não deveriam ser misturadas. Em Daniel 7:25 diz que esse poder político e religioso falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos lhes seriam entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. No livro de Daniel, tempo, a palavra que aqui é usada para tempo, ela é usada em Daniel 4 como uma referência a ano. Cada tempo, um ano. Então, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, é uma referência a 3 anos e meio. Cada ano judaico tem 360 dias, porque o calendário judaico é lunar, não é como o nosso, romano. Portanto, 12 meses de 30 dias dão 360 dias. 3 anos e meio, portanto, dariam 1260 dias.
a mesma quantidade de tempo que apareceu no livro do Apocalipse. A próxima vez que esse termo aparece é no capítulo 12 de Daniel. Alguém está mandando Daniel, Deus através do seu anjo mensageiro, está mandando Daniel encerrar as palavras do livro e guardá-las até o tempo do fim. No verso 6 do capítulo 12 de Daniel, há a pergunta: então quando começará esse tempo do fim? E a resposta que é dada é: passará um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Portanto, o tempo do fim inicia logo após um tempo, tempos e metade de um tempo, os 1260 dias. Então essa profecia é importante, porque ela mostra quando começa o tempo do fim, quando de fato a gente entrou na era final desse mundo. O próximo texto, Apocalipse 11, verso 2 ao verso 3. Deus pede para que João meça o templo. É a mesma coisa que Deus havia pedido para que Ezequiel fizesse. E quando Ezequiel mediu o templo, era um símbolo de que o templo estava sendo preparado para ser restaurado. Agora João também é pedido a João que ele também meça o templo. Só que diferente de Ezequiel, que teria a restauração de um templo físico, João agora mede porque vamos ter a restauração de um templo espiritual, que é o celestial, o santuário celestial. O verso 2 do capítulo 11 do Apocalipse diz assim, olha: deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça por hora, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. O pátio externo do antigo santuário já era destinado àqueles que não eram judeus. Então Deus fala assim, olha, não meça o átrio externo, a parte externa, porque os gentios, e na história nós descobrimos que no contexto da igreja o paganismo romano tomou conta do átrio externo do santuário, tomou conta do santuário. E esse tempo, o tempo em que os gentios tomariam conta do santuário celestial, ou melhor, da doutrina do santuário celestial, seriam 42 meses. 42 vezes 30, 1260 dias. Ok? Uma das outras vezes que aparece essa expressão é no capítulo 13 do Apocalipse. Ali nós temos dois animais que significam dois poderes políticos. E fazendo referência a Daniel 7 mais uma vez. E esse primeiro animal, ele exerce um poder político junto com um poder religioso. É uma união de igreja com o poder romano. E no verso 5 diz que foi dado a esse animal, que é simbolismo desse poder político religioso, uma boca que proferia arrogância e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, 1260 dias. Voltamos então ao capítulo 2 do Apocalipse. Por duas vezes essa medida de tempo aparece, tanto no verso 6, quanto posteriormente no verso 14. No verso 6 diz que a mulher fugiu para o deserto, uma referência ao Êxodo, o povo de Deus fugindo para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. No verso 13 do capítulo 12 do Apocalipse, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher, o povo de Deus, que tinha dado à luz ao filho homem, ou seja, ao Messias. Verso 14, mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto. As asas da grande águia apareceram em Êxodo 19 e Deuteronômio 32 como uma referência a Deus carregando o seu povo nas suas asas. Uma referência ao poder de Deus em livrar o seu povo e os levá-lo à proteção. E aí o texto diz no verso 14, e ali no deserto, a mulher seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, 1260 dias. Então, preste atenção na pergunta. Qual é o período da história que nós temos uma potência política e religiosa no mundo? Dentro de um contexto do Império Romano, porque de acordo com Daniel 7 aconteceu ali no contexto do Império Romano, que gerou perseguição contra pessoas fiéis a Deus,
que mudou os tempos de festas e que alterou a obediência à lei de Deus. Antecedeu o tempo do fim e afetou a compreensão da doutrina do santuário, assumindo prerrogativas que seriam divinas. Em que momento da história Deus precisou proteger o seu povo por 1260 dias? A resposta é: nenhum momento da história isso aconteceu. Porque 1260 dias não se encaixa em nenhum ciclo de eventos históricos. Mas nós temos um detalhe. Se essas profecias são simbólicas, todos os itens da profecia foram símbolos, significa que o tempo também deva ser um símbolo. E para isso nós usamos um princípio bíblico. Levítico 25, verso 1 a 8, Números 14, verso 34, e Ezequiel 4:6 aparece um princípio bíblico de interpretação de profecias. Para esse tipo de profecia, é o princípio chamado dia-ano. Para cada dia profético, um ano literal. Então agora nós temos 1260 anos proféticos, que iniciam no contexto da vitória do chifre pequeno, que era uma referência ao poder de Roma, mais a igreja, e o momento em que esse chifre pequeno derrota 3 chifres, que eram os reinos bárbaros. O Código Justiniano, concluído em 534, promulgou como lei o cristianismo ortodoxo em toda a Europa. Colocou o Papa como cabeça formal da cristandade e ordenou que todos os grupos cristãos se submetessem à sua autoridade. Deu a ele o poder civil de sentenciar à morte os hereges. O código não foi legalmente promulgado ou sancionado até o final do cerco de Roma, que ocorreu no ano de 538 d.C. Belissário, o general de Justiniano, tinha entrado na cidade de Roma sem oposição no final do ano 536. Mas pouco depois, os ostrogodos, um dos reinos bárbaros, eles voltaram e sitiaram Roma. Aproximadamente um ano depois, o cerco dos ostrogodos foi quebrado e Belissário assumiu o controle de Roma e dos seus arredores. Só então, o Código Justiniano, que atribuía poderes ao papado, pôde ser realmente executado por Belissário, além das fronteiras de Roma. A Guerra Gótica continuou até 553, quando finalmente os ostrogodos foram expulsos. Porém, as batalhas e cercos posteriores não anularam o sistema de poder que havia sido estabelecido e entrado em vigor em 538. Ok? 538 é o momento em que começa a supremacia de um poder religioso com atribuições políticas. Só que esse decreto permaneceu em vigor no Ocidente por mais ou menos 1000 anos, dando um grande impulso em revoluções do século XI e XII. Ele formou a base legal de muitos estados modernos, mas sua influência, que se estendeu até o século XVIII e XIX, ela decaiu através das revoluções. As revoluções seculares começaram com a Revolução Francesa, que levou à captura e ao exílio do Papa Pio VI pelo general Berthier em 1798. Nesse ano, ocorreu a substituição do Código Justiniano, de cunho religioso, pelo Código Napoleônico, de cunho secular. No projeto de lei número 8, dia 15 de fevereiro de 1798, o general Berthier declarou Roma como uma república independente. Então, faça as contas. Começando em 538, o início efetivo da supremacia da igreja no ambiente político, e chegando até 1798, o fim oficial do poder da igreja na esfera civil, nós temos 1260 anos. Ou seja, a Bíblia tem a capacidade de fazer profecias 600 anos antes de Cristo, que se cumpriram exatamente em 1798. Quando a gente abre a Bíblia e coloca fé nela, não é porque somos ignorantes, é porque a Bíblia tem fatores que não são explicáveis do ponto de vista humano.
nós temos 2 lições disso tudo que conversamos. 2 lições. A primeira delas: é por essa razão que, como igreja, nós somos contra a qualquer união entre poder político e poder religioso. Seja de um lado do espectro político, onde alguns acham que o poder público deveria interferir mais na religião, seja do outro lado do espectro político, onde alguns acham que o poder religioso deveria interferir mais na esfera política. Não importa de qual lado do espectro político você prefira estar, o ponto é que, como herdeiros destas profecias, nós não podemos apoiar qualquer tipo de união entre igreja e Estado. Como igreja, nós acreditamos e reconhecemos, respeitamos o Estado e suas leis, mas trabalhamos para que atuem separadamente de nós. Reconhecemos que os membros, como cidadãos e indivíduos, têm liberdade para agir e viver na esfera política, mas como grupo institucional, organizacional, não nos envolvemos com a esfera política neste sentido de união. Defendemos a liberdade religiosa, a liberdade de consciência a todos, bem como uma separação inestimável para nós, separação entre igreja e Estado. Essa é a primeira lição. Mas a segunda lição é a mais importante para você hoje. A segunda lição é que Deus jamais deixa de cuidar dos seus filhos. Lá está o povo de Deus, representado pela mulher, precisa de proteção. E quem aparece para proteger o povo de Deus? O próprio Deus. Eu citei a vocês Êxodo 19, Deuteronômio 32, mas agora eu quero ler esses versos. Êxodo 19, verso 4 diz assim: vocês viram que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim? É Deus tirando o povo de Israel do Egito e os levando como asas de águia, numa velocidade, numa forma única. Só que quando o povo de Israel chega no deserto, de acordo com Deus, Deus os trouxe para perto deles. Significa que os desertos da nossa vida talvez sejam os lugares mais próximos de Deus que nós poderíamos estar. Eles foram levados para perto de Deus. Deuteronômio 32, verso 11 e 12. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo e não havia com eles Deus estranho. Sabe, tem muita gente diferente aqui hoje. Gente para o qual tudo que eu disse talvez não faça muito sentido. Mas tem uma coisa que precisa fazer sentido para todos que aqui estão. Não importa por qual situação de perseguição, de tristeza, de dor, de agonia você esteja passando hoje. Há um Deus no céu que te carrega nas asas da sua águia e o protege onde quer que você vá. Ninguém fica desassistido na presença desse Deus. Ninguém fica entregue à própria sorte, ninguém fica abandonado, ninguém fica solitário, porque nós temos um Deus que se coloca ao nosso lado e nos protege. E mesmo que estejamos passando pelos desertos da vida, o deserto é o lugar onde nós vamos estar mais próximos de Deus. Da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com os fiéis de Deus durante a Idade Média, deve acontecer conosco também. A certeza do cuidado de Deus, não importa por quais situações estejamos passando. Nós vamos cantar agora sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus. E enquanto você canta com todo o seu coração, faça uma oração. Senhor, minha vida é tua. Estou passando pelas tempestades, pelos momentos difíceis, pelas perseguições da vida. Vá comigo, Senhor. Não me deixa sozinho jamais. Eu quero confiar no teu poder hoje e sempre. Amém.
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Deus querido, tua bondade nos alcançou completamente, Senhor. Somos teus, Pai. Tua bondade que nos protege, que nos guia nos caminhos dessa vida, que protegeu teu povo no passado, mas que também nos protege hoje.
tua bondade que nos direciona e nos ensina a vivermos uma vida ao teu lado, Pai. Que no meio dessa guerra entre o bem e o mal, a cruz de Cristo seja sempre um lembrete de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor está lutando ao nosso lado, em nosso favor, e de que a vitória já é conquistada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por essa razão que pedimos tuas bênçãos em nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Esta é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus abençoe a todos.